Vamos agora com o quadro Check-up no rádio, aqui no nosso Panorama 95. Hoje recebendo o médico otorrino, Dr. Marcos Galvão, para conversar conosco aqui no nosso programa. Panorama 95 apresenta Check-up no rádio. Dr. Marcos Galvão, seja bem-vindo aqui ao nosso Panorama 95, bom dia. Muito obrigado, Marcos, Geraldo, bom dia. Estamos aqui hoje para conversar sobre as labirintopatias. Pois é, inclusive é bastante comum que quando uma pessoa sente tontura, né, repentinamente, associe e pense que está com labirintite, né? Isso. E só que essas associações, elas nem sempre são reais, né, doutor? Exatamente. Labirintite, na verdade, é um termo consagrado, é um termo que O mais famoso. até nós médicos mesmos usamos para nos fazer mais compreensíveis, vamos dizer assim. Mas, na verdade, a labirintite é mais uma das doenças que podem acometer o labirinto. Inclusive, é uma doença gravíssima, que é uma infecção do labirinto, né, que tem conexão direta com o sistema nervoso central, então ela geralmente é um quadro muito grave. Eu nunca vi um paciente com, nem quero ver, mas é mais uma das doenças do labirinto. Quando a gente chama de labirintopatias, na verdade a gente está se referindo ao conjunto de doenças do labirinto, que tem aí uma infinidade de patologias que a gente tem que investigar bem para poder tratar bem. Então, para começar, então é bom deixar bem claro, labirintite é uma coisa, labirintopatia é outra. Exatamente, a gente pode dizer que labirintite é um tipo de labirintopatia. Ok, e quando é que a gente deve se preocupar ao sentir alguns sintomas, por exemplo? Na verdade é assim, eu sou daquela linha que todo sintoma deve ser investigado, né? Então, quando é que a gente deve se preocupar? Sentiu que o organismo da gente saiu do rumo, então está sentindo alguma coisa diferente do habitual, o ideal é procurar o médico. Puxando para as labirintopatias, a gente tem 4 sintomas principais, que são a tontura, que é o principal deles, geralmente uma tontura rotatória ou um desequilíbrio. O zumbido, é um sintoma muito frequente nas doenças do labirinto. A perda de audição e a sensação de pressão dentro do ouvido. São os 4 sintomas principais das doenças do labirinto. Então, um deles aparecendo, o ideal é procurar um profissional. O especialista na área é o otorrino, para fazer toda essa investigação. No caso, a tontura é o sintoma mais característico. É o mais característico. Geralmente o paciente chega no consultório reclamando de uma tontura rotatória ou um desequilíbrio ao caminhar. Ela geralmente piora com o movimento brusco da cabeça, quando a gente vai levantar, deitar, abaixar para pegar algum objeto no chão, né? E em casos mais intensos ela vem acompanhada de náusea ou até vômito, sudorese, o paciente fica suando muito, uma sensação de pele fria e aquela sensação de que vai desmaiar nos quadros mais intensos. E pode vir ou não acompanhado de algum sintoma auditivo, como eu falei, o zumbido, a perda de audição ou uma pressão dentro do ouvido. Aí vai depender de cada caso. Mas ele chega a desmaiar, por exemplo? Pergunta difícil. Tem muitos pacientes que chegam para a gente dizendo que desmaiaram em decorrência da doença do labirinto, mas não é um quadro comum. Na verdade, a maioria dos pacientes pode sofrer quedas em decorrência da tontura, mas não é para perder a consciência, que seria o desmaio, em decorrência de uma doença do labirinto. É tanto que quando há essa perda de consciência, a gente bota uma interrogação no diagnóstico da doença do labirinto e vai descartar primeiro uma causa neurológica como causa do problema, para depois pensar no labirinto. Existe alguma associação com estresse ou não? Existe. O labirinto ele é um órgão muito sensível e é um órgão que a gente diz que ele somatiza muito. O que é somatizar? É quando a mente da gente está passando por algum problema e aparece um sintoma físico, uma queda de cabelo, uma mancha no corpo, alguma coisa assim. E o labirinto sofre muito com isso. Então, muitos quadros de estresse somatizam para o labirinto, provocando tontura e zumbido, principalmente.
Esse zumbido, no caso, ele acaba sendo insuportável também ou não? Em alguns casos, sim, né? A maioria dos zumbidos é tolerável, apesar de incomodar muito, mas é tolerável. Outros, um pouco piores, acabam comprometendo um pouco a audição e o sono. Mas existe casos de zumbidos que são importantíssimos. Um exemplo disso é do pintor holandês Van Gogh, que chegam a dizer, não sei se é verdade ou não, que ele cortou sua própria orelha para tentar se livrar de um zumbido crônico que tinha. E era labirintopatia? E o relato histórico é que sim, que ele tinha uma labirintopatia com zumbido e chegou a esse ponto. Eu já vi vários casos, já vi pacientes com quadro depressivo intenso por causa do zumbido. Então, interessante. Se você curar, por exemplo, a labirintopatia, você vai curar também outras doenças. O estresse, a depressão. Na verdade é assim, se ela vier em decorrência de outra doença, por exemplo, estresse, ansiedade, diabetes, tabagismo, que são fatores de risco para a doença do labirinto, aí você tem que curar a doença de base para poder se livrar do zumbido. Então, quando ele é a ponta final da história, você tem que tratar o começo. Agora, se ele for a causa base, se o problema for diretamente no ouvido, aí você vai ter que tratar o ouvido, mas tratar também essas doenças associadas, porque elas não estão sendo a causa, mas são fatores de piora. Então, o paciente que tem perda de audição, por exemplo, e tem zumbido, e tem diabetes, eu trato o ouvido dele, mas se eu não tratar a diabetes, ele não vai conseguir ter um resultado tão bom quanto se a gente tratasse. A labirintopatia é mais comum em adultos ou crianças também pode apresentar? Em adultos, é mais comum em adultos, embora a gente esteja vendo um aumento aí da incidência em crianças e em adultos jovens, que também não é tão comum. E assim, a gente atribui isso à mudança nos hábitos de vida, né? A alimentação da gente às vezes é um pouco errada e a correria do dia a dia que não existia antigamente está fazendo com que aumente a incidência em adultos jovens e por vezes em crianças também. Mas a grande maioria dos casos em pessoas com a idade um pouquinho mais avançada. Sobre essa questão da alimentação, né? Existem algumas restrições? Na verdade é assim, com relação à alimentação, a recomendação que a gente dá hoje é a mesma recomendação que um cardiologista dá para quem tem problema cardíaco, que um endocrinologista dá para quem tem problema metabólico, que um geriatra dá para melhorar a qualidade de vida do seu idoso. É uma alimentação saudável, né? Muita água, muita fruta, muita verdura, evitar os excessos de massas, de gorduras, de açúcar principalmente. A gente sabe hoje que para a doença do labirinto, com relação à alimentação, a glicose e o açúcar é um grande vilão, que é o que a gente está descobrindo em várias outras doenças também. A gente pede especialmente para evitar a cafeína, então a gente pede para evitar o café com cafeína. Café faz mal. Dá uma piorada boa. Mas nem um golinho, por exemplo? Rapaz, existem os menos radicais que dizem que uma xícara de chá por dia ou 3 xícaras de café, que é a pequenininha, não fariam tão mal. Os menos radicais. Eu prefiro dizer ao meu paciente que evite tomar. E assim, e os estimulantes também, né? A gente tem, há um tempo atrás teve uma moda, não sei se ainda tá, do tal do chá verde para emagrecer. Então o chá verde é igual ao café para a doença do labirinto, dá uma piorada muito boa. Mas em regras gerais, a alimentação do paciente labirintopata, que tem doença do labirinto, é a mesma alimentação saudável que a gente tem para outros tipos de doença. A gente chama esse detalhe, essa especial atenção para a questão do café e da glicose, do açúcar. E uma coisa já que você perguntou, eu vou aproveitar, talvez você fosse até perguntar depois, mas eu vou puxar logo. Vai lá. Existe uma crença popular de que melancia, melão, coco e banana fazem mal à doença do labirinto.
Na verdade é assim, essas frutas, elas não têm nenhuma comprovação científica, pelo contrário, que alguma fruta possa fazer mal à doença do labirinto. Agora a gente chama, então é tanto que a gente não proíbe frutas. Agora a gente tem que ter uma atenção especial, que talvez seja daí que tenha surgido o mito, que são frutas com alto teor de glicose. Então se você come sentei e vou comer uma melancia de vazante, daquela mais gostosa que tem, e resolvo comer ela todinha de uma vez, é muita glicose. Aí o que lhe fez mal não foi a melancia, foi a glicose que estava lá. Então assim, frutas a gente não costuma, pelo menos o otorrino hoje em dia, não costuma proibir, né? Agora tudo com moderação, para não ficar gordinho como eu. Como eu também, né, doutor? Como nós aqui. Outra dúvida, piscar os olhos em excesso pode ser sintomas de labirintopatia? Marcos, que pergunta, viu? Eu nunca li nada a respeito, não. Do aumento do volume de piscadas de olho ser sintoma de doença do labirinto. O que eu posso extrapolar um raciocínio meu, não li isso cientificamente em canto nenhum, é que talvez o paciente que tem doença do labirinto, na crise, a visão pode ficar um pouco turva, porque existe um sintoma que a gente chama de nistagmo, não é nem um sintoma, é um sinal, o médico vê o paciente com nistagmo, que é um batimento rápido do olho, involuntário, e às vezes, quando ele está na crise, a visão turva, o paciente aumenta o volume de piscada, tentando melhorar aquela visão que está ruim. Mas não por causa da doença do labirinto. É como se fosse um mecanismo para melhorar isso. Talvez seja isso o aumento do volume das piscadas, mas não sei, sinceramente. Você já falou sobre essa questão da alimentação, por exemplo, como prevenção. Agora, além da questão de ter uma boa alimentação, existem outras formas de prevenir a doença? Sim, a atividade física, né? O sedentarismo, procurar dormir bem, procurar eliminar fatores que provoquem estresse. Então, se você vive num ambiente que lhe estressa, que lhe deixa com a mente perturbada, isso pode desencadear a doença do labirinto. Atividade física, tudo isso. Na verdade, a principal recomendação hoje em dia para quem tem doença do labirinto são manter hábitos de vida e alimentares saudáveis. Dormir bem. Dormir bem. Uma noite de sono mal dormida acaba com qualquer cristão. Quantas horas no mínimo, por exemplo? O recomendado são 8 horas no mínimo por dia, né? Mas você pode dormir, por exemplo, 4 ou 6 horas bem ou não? Pode. Isso depende muito de cada pessoa, né? Vou lhe falar de mim. 6 horas de sono na noite me satisfaz. Eu tenho pacientes que dizem que se não dormir 10 horas, para ele não fez nada. Então, assim, isso varia muito de pessoa para pessoa. Mas, em média, em geral, a gente pede que o paciente tenha 8 horas de sono diárias. Eu já vi até um especialista em sono dizendo que pode ser 1 hora à tarde, 7 horas à noite, mas que respeite mais ou menos esse horário. Eu sei que na vida de hoje é difícil. Tem pessoas que se acham máquinas, né? Eu vou dormir tanto quando eu chegar na eternidade, mas é bom também dormir. Exatamente, aqui. É bom ter uma qualidade de vida. Aquele cochilozinho depois do almoço vale ouro para qualquer um. Tem cura? Tem. Na verdade é assim, as doenças do labirinto, existe uma crença popular que não tem cura. É costume a gente ter um paciente que chega no consultório e dizer: eu vim, mas eu sei que eu não vou ficar bom, que eu vou ter que tomar remédio a vida inteira e tudo mais. Mas assim, o que eu tenho para dizer é que a grande maioria das doenças do labirinto, salvo poucas exceções, não tem cura. A grande maioria tem cura. Para essa cura chegar, a gente tem que ajustar essa qualidade de vida da gente. E o principal, ter um diagnóstico, né? Passar pelos exames de avaliação do labirinto, que são exames poucos difundidos, a população não conhece, não sabe que existe. Ter o diagnóstico daquele tipo de doença do labirinto e fazer o tratamento em cima disso. Inclusive, hoje a gente mal quer usar medicação na doença do labirinto, porque as medicações têm muito efeito colateral e a gente dá preferência a reabilitação vestibular, que é um conjunto de exercícios muito parecido com a fisioterapia, para habituar o labirinto a funcionar normal de novo. Então, assim, labirintite, a grande maioria dos casos, salvo raras exceções, tem cura.
Basta que para isso a gente tenha esse ajuste na qualidade de vida, alimentação e hábitos, tenha o diagnóstico preciso do problema e enfrente o tratamento, que muitas vezes é facílimo de fazer. Olha, você ouvindo aí de um médico renomado falando essa questão, por exemplo, de que nesses tratamentos ele até evita a questão de medicamento. Isso. Você imagina o risco de você se automedicar, né? Automedicação não é boa para ninguém, né? Às vezes, medicina, a gente tem um ditadozinho, eu gosto muito de repetir ele, talvez eu tenha repetido até da outra vez que eu estive aqui. Na medicina, como no amor, nem nunca, nem sempre. Então, às vezes, a gente tem um sintoma, que é um sintoma comum a milhares de doenças. Então, a gente acredita piamente que aquele sintoma é uma doença das mais comuns, começa a usar uma medicação e vê que, às vezes, aquela medicação vai lhe prejudicar pela falta do diagnóstico correto, quando na verdade você tinha outro problema. Então, assim, uma tontura, por exemplo, na grande maioria das vezes é uma doença do labirinto, mas você pode estar com um tumor cerebral, com AVC, com déficit de circulação cerebral, você pode estar com obstrução das artérias que levam sangue para o cérebro no pescoço, pode ter um problema de coluna que está comprimido um nervo que está lhe deixando tonto. Então, assim, o caminho não é se automedicar. O caminho é procurar um profissional para ter um diagnóstico e a partir dali tratar. Nosso ouvinte Santana, Carla, bom dia. Olha, eu tenho labirintite e quando estou estressada me sinto muito mal. Chego até a ficar aérea. É um sinal, é um sintoma? Santana, tem muito paciente que reclama disso e é verdade. A gente fica como se estivesse flutuando, pisando nas nuvens, cabeça oca. Tem muita gente que diz que tem uma água escorrendo na cabeça. E como a gente falou previamente, piora muito com o estresse. Quando o estresse não é a causa, né? Às vezes o estresse é a causa. E a gente pede a ajuda do colega psiquiatra e faz um tratamento ali de ansiedade e dá uma melhorada muito boa. Doutor Marcos, quanto tempo dura geralmente uma crise de labirintopatia? Varia muito, Marcos, varia muito. Então, eu tenho pacientes, por exemplo, que a crise dura 24 horas, né? Tem um paciente que a crise dura segundos. Por exemplo, se eu tiver VPPB, que é o tipo mais comum de doença do labirinto, a crise dura segundos, embora ele possa ter várias crises durante o dia. E se eu tiver, por exemplo, doença de Meniere, que é outro tipo de doença do labirinto, a crise pode durar semanas. Então, assim, varia muito, porém, como o quadro mais comum é o de VPPB, as crises são curtas, embora possa ocorrer várias vezes ao dia. E nesse início de problema, o principal foco da gente é exatamente tirar da crise. E aí onde entra a medicação, para poder trabalhar mais confortável no diagnóstico preciso. A nossa ouvinte conta que há mais de um ano que ela convive com zumbido, né? E mesmo quando as crises vão embora, o zumbido permanece. Certo. O que pode ser nesse caso? Pronto. O zumbido, ele não é um sintoma exclusivo da doença do labirinto. Então, ele faz parte do conjunto dos sintomas das labirintopatias, mas o zumbido dela pode ter outra causa. Ela, por exemplo, pode ter uma perda de audição. Então, perda de audição pode provocar zumbido, independente de eu ter uma doença do labirinto ou não. Então, ela tem que ser investigada para saber se esse zumbido é em decorrência de uma perda de audição, por exemplo, que ela tem em conjunto com a doença do labirinto, ou se realmente é apenas a doença do labirinto. Quem tem doença do labirinto vai perder a audição ou não? Ou não é, por exemplo, uma sequela de todas as pessoas? Pronto, não necessariamente. Algumas doenças do labirinto podem provocar perda de audição. A doença de Meniere, que eu falei agora há pouco, por exemplo, ela pode provocar um rebaixamento da audição definitivo. A neurite vestibular, que é outro tipo de doença do labirinto, geralmente de uma causa viral, né? A gente tem uma doença viral, uma gripe, um resfriado. Dias depois aparece a tontura com uma forte queda de audição. Em boa parte dos casos, a audição, quando a neurite é tratada, a audição se restabelece completamente, mas pode haver sequelas definitivas. Então, assim, existem alguns casos que a audição pode ir embora e não voltar mais. Você falou sobre estresse, agora o ouvinte pergunta, e a ansiedade pode causar também a doença do labirinto?
Não é que ela causa, é como eu disse, é uma somatização. Se eu for pensar em doença do labirinto em si, então eu vou dizer assim, eu tenho uma lesão no labirinto. Então, a ansiedade e o estresse, eles não vão lesar o labirinto, não vai acontecer lá uma feridinha, vamos dizer assim. Mas é um órgão que vai ser sensibilizado por causa do estresse e o funcionamento dele não vai ser tão legal como na pessoa que não tem estresse e ansiedade. Então, a ansiedade ela pode provocar e o estresse eles podem provocar um distúrbio na função do labirinto. E naquele período do estresse, ele não funcionar muito bem e provocar a tontura. Mas eles não vão provocar uma lesão do labirinto, como a doença de Meniere, por exemplo, e a neurite vestibular provoca. Uma lesão lá no ouvido interno, dentro do labirinto, e a partir dali a gente tem que tratar. O ouvinte pergunta em quanto tempo o remédio faz efeito para a doença do labirinto? Varia muito também, né? A gente não tem como fazer essa previsão. Então, eu tenho pacientes que a gente tira de uma crise em 2, 3 dias. Tem paciente que dura 15 dias para poder tirar de uma crise. Tem paciente que com um único medicamento a gente consegue tirar e tem pacientes que precisam de 3, de 4 medicamentos associados para poder tirar da crise. O ouvinte pergunta aqui, estou tomando remédio, posso beber? Rapaz, Beber não é bom em nenhuma situação, né? Rapaz, a gente não recomenda álcool com medicação de jeito nenhum. Certo? Então, assim, evite. Se você estiver tomando até dipirona para uma dor de cabeça, evite beber nessa temporada, porque não é legal. Inclusive, o álcool é tóxico para o labirinto. Então, quem tem doença do labirinto, uma das primeiras coisas que a gente pede para evitar é bebida alcoólica e cigarro. Então, quem tem doença do labirinto, amigo, não dá certo com álcool, não. É bom evitar, né? É bom evitar. E o cafezinho também, né? Também. Doutor, parece que Marcos gosta de café. Não, eu né? gosto. Eu era viciado em café. Ele tá sofrendo. Só que apareceu em mim uma gastrite, aí eu fui obrigado a Não combina muito bem também, 30 não. dias sem tomar café. Estou bem, graças a Deus. Não estou sentindo falta do café, né? Mas outra pergunta aqui chegando, por exemplo, quem tem labirintite tem que correr para o médico no primeiro sintoma ou não? Olha, como eu disse antes, o ideal é que seja investigado. Agora, na maioria das vezes, não é uma urgência, né? Você não precisa sair correndo de casa desesperado procurando um atendimento médico. Agora, você começou a vomitar muito numa crise intensa, tá com sinais de desidratação, é bom você procurar um hospital para fazer uma hidratação, né? E num momento mais calmo, procurar o consultório médico. Agora, se você tiver acesso fácil ao médico, a um consultório, a um atendimento, vá logo. Não adianta, não precisa você ficar em casa sofrendo. Mas não se configura uma urgência. Porém, quanto antes você for atendido, melhor. Se você não tratar a doença do labirinto, ela pode, por exemplo, ficar mais intensa, trazer para você outros problemas de saúde? Outros problemas de saúde, não. Geralmente a doença do labirinto, ela se restringe a esse quadro que a gente falou. Agora, existe o contrário também. Tem muitos pacientes que têm zumbido e doença do labirinto, tontura e o equilíbrio não é bom e acaba evoluindo para um quadro depressivo, né? Por causa disso, porque ele vê a qualidade de vida dele indo embora. Mas a provocar outras doenças, não. Nosso amigo Geraldo está lá em Natal. Geraldo pergunta, doutor Marcos, sobre sinusite, eu fico também zonzinho nas crises. E aí, é normal isso? Pode acontecer, porque assim, a especialidade de otorrino, ela é ouvido, nariz e garganta, exatamente porque todos os 3 locais são conectados. Então, existe uma região do ouvido, que é o ouvido médio, que se comunica através da tuba auditiva diretamente com o nariz. Então, nas crises de sinusite, é muito comum ocorrer, via tuba auditiva, um processo inflamatório do ouvido médio. Né? E o ouvido médio se conecta diretamente com o ouvido interno, que é onde fica o labirinto. Então, numa crise de sinusite, acometendo o ouvido médio por tabela o ouvido interno, você pode ter episódios de tontura e de zonzeira, como você falou. Pode acontecer. Para quem tem problemas cardíacos, fica mais difícil tratar labirinto? Se o problema cardíaco não estiver bem controlado, fica. Então, a gente tem aí vários relatos de pacientes, por exemplo, com arritmia,
Então, o que é que a arritmia provoca? Os coração não conseguem bombear bem o sangue e falta sangue no labirinto. Então, quando falta sangue, falta nutriente, falta vitamina e o labirinto começa a sofrer com isso. E o sofrimento do labirinto se traduz em tontura. Insuficiência cardíaca, também pode provocar por um baixo fluxo de sangue no labirinto. Então, a doença cardíaca ela tem uma relação importante. Pacientes que têm bradicardia, por exemplo, com indicação de marca-passo, muitas vezes o problema é descoberto através de um sintoma do labirinto. Então, a gente investiga o labirinto, não encontra nada, quando vai procurar nos outros locais, a gente encontra uma arritmia cardíaca. Tem pergunta aqui chegando, mais pergunta aqui, vamos ouvir. Bom dia, Marcos Jantos. Bom dia, doutor. Quem tem labirintite sente muita dor de cabeça. E aí, doutor Marcos? Pronto. Não é um sintoma exclusivo, não é um sintoma primordial da doença do labirinto. Mas como eu disse no começo, que a gente foi soltando aqui devagarzinho, existem vários tipos de doença do labirinto. E uma delas é a migrânia vestibular. Então, o paciente que tem migrânia vestibular, ele sente dor de cabeça. Por quê? Porque a doença do labirinto está associada à enxaqueca. Então, quando ele geralmente tem as crises de enxaqueca, ele fica com tontura. E outra coisa que acontece muito é o seguinte, a doença do labirinto deixa a gente tenso. Então, a musculatura cervical começa a tensionar e isso provoca dor no couro cabeludo. E pode vir associada essa dor do couro cabeludo, da tensão, com o episódio de tontura. Então, não é que ela provoque, mas muitos pacientes referem por outros motivos. O ouvinte, esqueci um pouquinho o café, o ouvinte pergunta, e o leite? O leite também ofende para quem tem doença do labirinto ou não? Se ele tomar com muito açúcar. Então, o que prejudica é o açúcar. Isso, exatamente. Porque, na verdade, é assim, o que é que o leite pode prejudicar? Leite, como é muito proteico, ele tem uma digestão muito difícil. Então, ingerir grandes volumes de leite faz com que o organismo da gente despenda muita energia para poder digerir aquilo. Então, o paciente, por exemplo, que tem uma certa intolerância à lactose, ele vai demorar muito para digerir o leite, aquilo vai trazer alguns problemas para ele e isso pode afetar o labirinto, na questão de um problema à distância prejudicar o funcionamento dele. Mas o grande problema do leite, por exemplo, é para quem tem doenças gástricas, geralmente, por ser uma digestão difícil, ele não cai muito bem. Labirintopatia, se não for tratada, mata? Não. Graças a Deus, não. Agora, sim, lembre que eu estou respondendo de forma genérica e que na medicina não há amor, nem nunca, nem sempre, né? Se você tiver um quadro de labirintite, uma infecção do labirinto, que pode evoluir para uma meningite grave, né? Ela pode trazer consequências mais sérias e levar até o paciente a óbito. Mas, via de regra, a doença do labirinto não leva os pacientes ao óbito. Ok, o ouvinte pergunta qual é o efeito do dipirona na questão da doença do labirinto. Funciona? Ajuda? Não, na verdade eu não tenho nenhum relato que a dipirona vai ajudar na doença do labirinto. Agora, vamos lá, né? Aquela questão. Se eu estou com um paciente com muita dor de cabeça e essa dor de cabeça fez com que o labirinto se irritasse e começasse a funcionar mal, na hora que eu trato essa dor de cabeça, por exemplo, com dipirona, por tabela eu vou melhorar da tontura. Então, nesse sentido, sim, mas com a ação direta dentro do labirinto eu desconheço. Ok. Nós conversamos aqui hoje no nosso quadro Check-up no Rádio com o Dr. Marcos Galvão, ele que é médico otorrino, está na Clínica São José, na Rua Terezinha Leite, 1883, bairro Penedo, aqui na cidade de Caicó. Telefone de contato 99992-2923. Doutor Marcos, obrigado pela sua participação. Volte sempre aqui no nosso programa. Obrigado, Marcos. Com certeza. Até a próxima, se Deus quiser.